Oi, estamos começando mais um programa Tempos de Escola, essa série toda dedicada aos 15 anos do Canal Futura, com seus apresentadores, jornalistas. Vamos ver a foto do nosso convidado de hoje na época de escola. Vamos ver aqui. Nossa, mudou, viu? Muito, mas bem mesmo. Vamos ver a chegada dele. E eu estou falando do Zé Brito, que é o José Brito Cunha, que é o coordenador do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura e estudou no Instituto Social São José, no centro de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A gente vai falar entre os anos de 88 e 90, da quarta até a sexta série do ensino fundamental. Ele está aqui no Futura com Sala em Debate. Primeiro, muito obrigado. E eu queria saber, essa escola, você morava em Petrópolis? Eu sou petropolitano. Nasci em Petrópolis em 78 e essa foi a minha segunda escola, né? Porque em Petrópolis, naquela fase do jardim da infância, a gente passava por uma outra escola e eu cheguei no Instituto e tive meus anos fundamentais no Instituto nessa exata fase que você citou aí, entre 88 e 90, uma época muito bacana da minha vida. E era... Petrópolis é aquele clima que não é como no Rio, né? Assim, quente total. Como era o uniforme? Tinha uniforme, primeira coisa? Tinha. Eu lembro que no meu primeiro dia de escola, a minha mãe, eu vi ali aquela foto e me lembrei que o barbeiro daquela época não foi muito gentil comigo, né? Ele deixou ali uma escadinha ali naquela franja, tá um pouco engraçada. E no meu primeiro dia de escola eu tive o cabelo bem penteado assim pro lado, mas tinha uniforme, camisa social branca, gola, manga curta, o símbolo da escola, salvo engano o brasão da escola, não lembro se ficava do lado direito ou esquerdo, mas tinha uma calça azul de linho e o famoso quichute, né? Aquele tênis preto que marcou a infância de muita gente, também marcou a minha infância, era parte da indumentária para ir para a escola, sim. Mas tinha roupa de inverno ou não? Tinha uns casacos de zíper, né? Que também a turma adorava, porque eles lembravam muito casaco de esportista. E eu sempre gostei muito de futebol, de acompanhar os esportes, e quando eu colocava aquele casaco eu me sentia bem um atleta assim ao ir para a escola, só até pelo frio, né? Em alguns momentos nas manhãs de Petrópolis, a gente brincava que quando ia para a escola, primeiro que o carro não pegava porque era carro a álcool, então a mãe tinha que ir primeiro para botar o carro para esquentar, e segundo, se você andava muito rápido pelas ruas, se por acaso saía uma lágrima do seu olho, a gente brincava que ela poderia até congelar. Tamanha era a temperatura, por volta ali dos 10, 11 graus, não era nem tão frio, mas a gente brincava que era um frio considerável que dava aquela preguiça de ir para a sala de aula. Você morava perto dessa escola ou era longe? Qual era o caminho? Você acordava que horas? Na verdade, eu acordava por volta das 6h30, 7 horas. Na verdade, eu acordava não, minha mãe tentava me acordar, eu sou o filho do meio, tenho 2 irmãos, um mais velho e uma irmã mais nova. E a luta para acordar é uma luta que era diária, assim, a gente acordava bem cedo e a escola ficava a cerca de uns 15 a 20 quilômetros, mas dentro do centro de Petrópolis essa era uma distância que se percorria ali em meia hora, 35 minutos até o instituto. Não era tão pertinho assim, né? Não, o que remetia a acordar mais cedo para ter que estar na escola. Então, já que não era pertinho, por que você foi matriculado nessa escola? A minha mãe, meus pais, eles sempre primaram pela vontade de fazer com que os filhos tivessem uma boa educação. Eu estudei em escola particular, eu não faço parte de uma geração que teve, naquele momento da minha vida, a oportunidade de estudar em escola pública, mas os meus pais sempre buscaram a excelência nessa fase das nossas vidas e a gente tinha condições de procurar um ensino que tivesse mais competência e a gente via nos valores do Instituto Social São José, a minha família via isso, né, os valores daquela escola como valores que eram interessantes passar a crianças naquela fase da vida e eu acho que eu sou muito grato a isso. Eu acho que boa parte do meu caráter, da minha personalidade se construiu pelas pessoas que conviveram comigo naquela época da minha vida. Eu acho que agradeço muito aos meus pais por essa escolha. Ah, bacana. Ó, pelo Twitter chegou uma pergunta do Pedro Augusto. Quando é que você descobriu seu lado jornalista dentro de você, mas associado aqui à escola? Existe isso? Existe. Para falar disso, eu lembro da minha avó, a minha avó Maíta, porque ao relatar as Olimpíadas escolares, as viagens escolares, as festas, os eventos que eram feitos na escola, mas que determinavam
alguma interação entre as turmas depois da escola, eu sempre fui característico, eu sempre fui muito detalhista ao contar essas histórias. Então eu chegava em casa, contava, foi assim, foi assado, foi torrado, foi fulano, foi beltrano, a gente fez isso e aquilo, e essa minha característica de contar o que aconteceu, eu acho que me instigou a trabalhar com a contação de histórias e depois investigar determinados fatos, e isso foi me levando para a área do jornalismo. Eu trabalhei muito com estética, eu fiz publicidade na época da faculdade, e dentro da faculdade de publicidade eu descobri a vocação pelo jornalismo. Eu acho que em algum momento da minha vida na faculdade eu remeti aos tempos de escola, às contações de história, aos relatos que eu fazia das atividades escolares. E você era uma pessoa de fazer amizade fácil? E dentro da sala de aula, qual era o teu comportamento, assim? Eu sempre fui muito regrado, mas eu tive um traço na minha personalidade, e que eu brinco com meus pais até hoje, que eu jogava futebol muito bem. Isso se abreviou ao longo da vida, isso não acontece mais comigo hoje, mas na época da escola, eu era popular na escola porque era um bom jogador de futebol. E isso me deu um privilégio com um relacionamento com amigos, entre eles meninos e meninas, pelo fato da minha boa conduta dentro dos campinhos de futebol. Até que um dia que um menino repetiu de ano e ele passou a ser o mais popular da sala de aula porque era o mais velho. E o meu reinado, a popularidade foi abaixo porque a turma acaba se envolvendo, né, com o que é novo e tudo mais. Então até a quarta série, a quinta série eu consegui ser bastante popular pelas peladas dentro da escola. Você tem ido, voltou a entrar na escola? Nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Hoje eu vou a Petrópolis muito pelas questões familiares, né? Algum almoço de família, meus avós, por parte de mãe e de pai, ainda moram em Petrópolis, mas minha família se mudou para o Rio. Eu fui para o Rio estudar, fazer faculdade de comunicação em 1996 e lá então fiquei para conquistar mercado e trabalhar onde eu trabalho hoje, que é o Canal Futura. Mas passar pela frente da escola eu passei algumas vezes, mas nunca mais tive a oportunidade de entrar na escola e saber como estão as quadras, a biblioteca, as salas de aula, as pessoas que estão lá hoje. Não, respondendo a sua pergunta, nunca mais fui. Então a gente vai fazer essa volta à escola através de amigos seus, que agora se tornam repórteres do tempo de escola. Vamos lá. E aí, Ado, estamos aqui no Instituto, depois de mais de 20 anos, para rever nossos caminhos, ver nossas histórias e ver o que mudou nesse colégio e relembrar um pouquinho do que nós passamos. Vou falar pela primeira vez José Eduardo, porque para o pessoal do colégio não existia José Eduardo, era o Ado. É porque José Eduardo Ambrósio Brito Cunha. Quem não vê a figura vai pensar que é um senhor de 76 anos de idade, todo curvado. Então, por causa do Eduardo, caiu o Ado. A aparência do colégio é a mesma, apesar das tecnologias, TV, quadro. Armário individualizado não existia para os alunos. A disposição de localização onde as pessoas sentavam mudava de ano para ano. Era uma localização mais por estatura, às vezes era por questão de nome, na ordem alfabética. Por exemplo, quando a gente começava a gostar de uma garota e ela sentava no grupinho, a gente ia para lá, ficava lá, conversava, pedia alguma caderno emprestado, uma coisa assim. Muitas vezes, quando a aula era importante também, a gente queria surpreender, íamos lá para frente, ali mesmo, no ataque, vamos dizer assim, né? Isso normalmente fazia, o Ado também fazia isso. O Ado era um aluno extremamente inteligente, ele tinha uma facilidade tremenda com as matérias humanas, explicado até. Dentro de sala de aula, o Ado ele era um aluno quieto, mas participativo, sabia expor tudo que lhe era pedido. Ele era o primeiro a ser escolhido para jogar futebol. Era um excepcional jogador de futebol de salão. Ninguém acreditava, era baixinho, menor que os outros, né? Era menor, magrinho, simples. Então, de repente, foi velocidade para um lado para o outro, passava, jogava, não era fominha. Ainda bem que o Brasil teve o Manuel Tobias e o Falcão no futebol de salão, que pôde compensar. Senão ele tinha carreira certa no futsal aí, ou quem sabe no futebol de campo. A gente sempre, quando chegava cedo aqui, tentava jogar uma bola, batia o sinal, fazia uma fila para ir para a sessão das salas de aula. Tinha 2 ou 3 aulas, recreio também, aquela corrida para pegar o campo. À tarde também, nos últimos minutos, aqui a gente tentava jogar uma bola, conversava, alguma coisa assim. Realmente, dos 7 aos 10 anos, 7 aos 9 anos, era futebol que a gente sempre jogava.
Olha, quadro. Muito bom aqui reviver todos aqueles momentos, relembrar nossas aventuras, relembrar nossos estudos, o pessoal todo aqui, parece que estava vendo aqui. Te desejo tudo de bom, o melhor que pode acontecer, tudo que está acontecendo com você ainda é pouco para o que você merece. E, cara, teu caminho é bem legal pela frente e espero a gente se encontrar. Um abração e fica com Deus. Muito bom, Ado. Olha só, conseguiram 2 depoimentos aí históricos que puxa vida, o Thiago e o Mário são 2 dos meus primeiros amigos. O Thiago é talvez o meu primeiro amigo, junto com outro colega de escola que hoje está morando em Londres. E o Mário também, ele relatando ali os corredores, a maneira como as carteiras eram posicionadas na sala de aula. Muito bom ver esses depoimentos assim, emocionante. Bacana, e você realmente jogava bem, né? Bom, você viu que não testemunhos, não foi. Foram testemunhos, eu não sei até que ponto eles combinaram de falar isso, mas eu acho que são tempos que eu lembro mesmo. Eu brinco com a minha mãe que se eu tivesse apostado na carreira de futebol, aqueles balões do Pica-Pau, né? Hoje eu ia estar com mulheres, iates, mansões, viagens. E minha mãe falou, não, você vai estudar, vai ser, quiçá jornalista, mas vai ficar na sala de aula. Vai ser como jornalista, vai ter iates, mulheres... talvez no texto da revista ou na matéria para televisão, né? E era uma turma de quantas pessoas, mais ou menos? Eu calculo entre 25 e 30 pessoas. Bastante. Era uma turma cheia, assim. A gente tinha mais ou menos, acho que umas 25 ou até 30 pessoas dentro de sala de aula, assim. Bem organizadas sempre. Ali eu vi nesse momento que o Thiago e o Mário visitou a sala de aula. Não sei se já existe alguma coisa na evolução, né, da dinâmica de sala de aula, né? O grupo está mais integrado com algumas outras atividades, mas na nossa época era mesmo a carteira ali, em fileira, bem posicionada. E eu até tinha dificuldade de brincar em sala de aula, porque estava sempre na alça de mira dos professores, então lá na frente não tinha muita chance de fugir à atenção da sala. Talvez isso me fez ser uma pessoa um pouco mais regrada dentro da sala de aula. Segundo bloco, vamos conversar sobre as questões disciplinares dentro da sala de aula. Sentando ali na primeira fileira, será que dava cola, pedia cola? E também depoimentos de professores. Tempos de Escola volta já. A gente está voltando com Tempos de Escola, hoje com o Zé Brito, que é coordenador do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura, estudou em Petrópolis, no Instituto Social São José. A gente está falando numa época que ele estudou entre 88 e 90, da 4ª até a 6ª série do ensino fundamental. Agora é assim, sua família cobrava muito as suas notas, seu comportamento. Era uma escola que pedia para que os pais fossem à escola ou não? Sim, isso eu lembro muito, assim, os meus pais, eles tiveram um acompanhamento até, a gente quando é criança a gente acha que é exacerbado, né, que a gente está sempre sendo cobrado a mais do que de fato precisa ser. Mas eu lembro do relacionamento dos meus pais com alguns professores, era bem íntimo, assim, eles tinham um contato direto sobre a dinâmica. Era o Guto, meu irmão, Ado, que era o meu apelido, e Popola. Então eram os 3 que eram conhecidos na escola pelo fato dos pais também acompanharem essa dinâmica. Então os professores não falavam só de um ou de outro, falavam sempre dos 3, o que para mim é um motivo de orgulho, que mostrava que a família estava ali sempre acompanhando parte dessa dinâmica, assim. E os irmãos, cada um foi um especialista em uma matéria, assim, específica, ou todo mundo estudava bem ou regularmente? Não, a verdade é que eles estudavam muito mais do que eu, sem sombra de dúvida. Os meus irmãos hoje, eles são engenheiros, foram para a área de exatas, eu fiquei na área de humanas, e eu lembro que desde a época da escola, eles eram mais disciplinados para estudar do que eu. Para que eu estudasse bastante, os meus pais tinham que sempre ficar ali em cima, me estimulando. Eu acho que até com a leitura eu fui estimulado a ler mais do que ficar fazendo conta, e isso foi me levando para uma área mais... que é o jogo mais agradável para a minha trajetória, né? Trabalhando com ciências humanas. Agora, a leitura, como ela era encarada na escola? Porque dificilmente a gente encontra uma escola que, nessa época, com 10 anos, 11 anos, estimule a gente com uma leitura que tem a ver com a nossa vida. Normalmente é aquela história da literatura, né?
Você tinha prazer em ler graças à escola ou muito mais em função de casa? Eu concordo com você. Eu acho que na escola, nessa época da minha vida, por mais que eu tenha boas lembranças da escola, hoje eu quero estudar história pelo fato de acompanhar que a minha trajetória, eu acho que a leitura ela foi chegando próximo a mim por outros canais. Não sei se pela família, não sei se pelos amigos, não sei se pelo meu próprio envolvimento com leitura, mas eu lembro que na escola eu lembro do Pequeno Príncipe, de um outro livro, acho que A Droga da Obediência, livros que marcaram muito a minha infância, mas não lembro de muitos. Eu acho que esse relacionamento com a leitura ele foi crescendo no decorrer da minha vida. E lembro, sim, como você falou, a escola como algo mais que tivesse como objetivo a disciplina, e aí vem a história do Brasil, vem a história internacional, e isso vai vindo mais como uma obrigação. Eu acho que naquela época a maneira como o estudante era convencido a estudar, é claro, eram outros parâmetros, mas eu acho que o relacionamento com história ele veio meio que pelo meu envolvimento tempos depois. E com a leitura também. Agora, você lá na primeira fileira, né, focado na lousa, você era um bom aluno? Normalmente os da primeira fileira são, mas você disse que ali era quase uma obrigação por centímetros. Pela minha estatura, a sala ela posicionava os alunos pela estatura, né? Então, por mais que eu quisesse, salvo se eu ganhasse 10 ou 15 centímetros de altura, eu ia poder ir para a turma do fundão. Então, como isso não era uma possibilidade, eu ficava sempre, sim, na primeira, no máximo, na segunda fileira. Então, isso fez com que eu, de uma maneira positiva ou negativa, espontânea ou forçada, eu prestasse mais atenção na aula. Talvez isso tenha sido bom porque eu não fui um aluno assim exemplar, que tirasse sempre 10, mas eu acho que era um aluno que estava assim, acima da média. Nessa época da minha vida eu me considerava bem acima da média, eu acho que muito pelo comportamento ali na primeira fileira e pelo envolvimento com os professores naquela sala. Então, que professores? Quais são os professores que você fala, pô, eu lembro esse era difícil de... O tempo não passava, com esse era mais fácil. Eu lembro da Dona Hilda, que era uma professora de matemática, ela tinha influências francesas, ela cantava a Marselhesa de tempos em tempos, a gente aprendeu a cantar a Marselhesa na sala de aula, eu lembro que ela passava uns cremes assim na mão por causa da alergia ao giz, com a lousa. Lembro do René, que era um professor de história. O René, ele tinha uma característica muito peculiar. Ele entrava na sala de aula com a turma toda posicionada, ele andava quase que em câmera lenta, até o outro lado da sala, que é onde ficava a sua mesa. E ele fazia isso porque as pessoas ainda estavam entrando. Certo. Então, quem entrasse até ele chegar na mesa podia entrar. Quando ele sentava, ele gritava lá pro fundo, Manga, que era o nome lá do menino que sentava lá na porta, que era o Marcelo, ele fechava a porta. E ele fechava a porta, não tinha jeito, não entrava, depois ia Manga nunca atrasou? O Manga, acho que ele era um esperto, porque ele ficava ali posicionado na portaria ali, então ele sabia que ele tinha uma função, além de assistir a aula. Eu lembro também da irmã Luísa, que foi uma grande professora de língua portuguesa, com quem a minha família sempre se envolveu bastante, eu tinha muito carinho por ela. Lembro da professora Cristina, que era uma professora de ciências. Lembro que a primeira vez que eu tirei uma nota abaixo da média, né, a média era 7 no instituto, a primeira vez que eu tirei uma nota abaixo da média foi com a disciplina de ciências com a Cristina. E eu, obviamente, né, não segurei a onda, chorei e me lembro disso, foi muito marcante. E ela veio me consolar dizendo que, olha, você tem que estudar, vai compensar isso tempos depois. E dos professores de educação física. Me lembro do professor Mário, professor Moraes, professores que me trazem lembranças muito boas, que era na época de jogar futebol, de se destacar dentro de uma disciplina por conta lá da habilidade com algum esporte. Me lembro desses professores. Bacana. Então vamos ver alguns depoimentos. Vamos lá. Oi, José, tá lembrado de mim? Eu sou a Graça, a orientadora educacional que a gente fazia aquelas dinâmicas de entrosamento com os colegas, lembra disso? Eu lembro bem de quando você fazia aquelas redações maravilhosas, que tinha, assim, sempre uma piadinha no fundo. Isso era uma característica que me chamava muita atenção. Ele sempre teve facilidade, principalmente na área de linguagem. E também, não só no português, mas em todas as matérias textuais. História, geografia, ciências, que são matérias que trabalham, né, a expressão, o desenvolvimento da escrita, da leitura, da interpretação. Hoje, passeando aí pela escola, eu lembrei daquela escola de 1980, 80 e poucos, 90, quando nós aqui estávamos, né?
Naquela época não tinha hoje o que se tem de tecnologia de sala de aula. Tínhamos toda a liberdade de fazer os trabalhos em grupo, trabalho de pesquisa, passear pela cidade, porque havia uma exposição do batalhão 22º BI ali no Palácio de Cristal e nós levávamos alunos lá. Então nós sempre fomos muito livres. Nós estamos localizadas numa das áreas nobres, próximo a casas de o próprio museu, mais um pouco acima temos o palácio onde viviam ali a Princesa Isabel. Então, o próprio local aqui, geograficamente falando, temos vizinhança, a família imperial são os nossos vizinhos aqui. Porque a gente vive num dia a dia, num corre-corre tamanho, que a gente não se dá conta de como que os anos passam e como que os nossos alunos crescem e como eles se transformam em profissionais competentes ao longo da vida, nos mais diferentes cantos desse planeta. E quando acontece uma oportunidade como essa, da gente parar, olhar para trás como um espelho retrovisor e tentar imaginar aquele menino pequeno que corria nesse mesmo pátio que agora a gente está aqui ouvindo os meninos brincarem, na mesma hora de recreio, nas bolas, enfim. A gente fica imaginando quanto é bom ser professor, ser orientador e ter a oportunidade de passar pela gente e depois a gente ter esse retorno que é tão positivo. Eu fiquei muito feliz. Para mim foi muito importante estar aqui, te deixo um abraço e tudo de bom e o que precisar estão às suas ordens. Muito bem. Olha aí, a Graça e o Renê, exatamente. Eu lembro da Graça, até tinha um pouco de medo, né? Porque a orientadora pedagógica tinha ali questões disciplinares muito voltadas para a boa frequência do aluno na sala de aula, ou até, como ela citou lá, a redação. E essas dinâmicas eram algo que me trazem boas e mais lembranças, é claro, pela cobrança. E o Renê também é uma pessoa pela qual eu tenho muito carinho também, até pelos passeios, como ele citou ali, a região de Petrópolis, né? Uma cidade pequena, mas que tem ali dentro da história do Brasil. Não da escola, a cidade, né? Quer dizer, você sair com a escola para andar pela cidade já é bacana, isso é muito positivo, né? Porque eu acho que você aprende também a entender melhor parte da história, né? Não só a sua história, a história da sua cidade, mas no caso de Petrópolis, a própria história do Brasil, né? O Museu Imperial, a Catedral de Petrópolis, localizações ali que te remetem à colonização alemã, à colonização portuguesa. Isso foi muito legal, assim, poder... É algo que eu até sinto falta, quando eu penso em escolas para os meus filhos estudarem daqui a um tempo, em escolas em grandes centros urbanos, em oportunidades como essa, para você poder sair para visitar outros sítios dentro da mesma região. É sempre muito bom poder olhar para trás e saber que em Petrópolis eu consegui fazer isso muito bem. Como era o intervalo? Quer dizer, ele tinha quanto tempo e que você jogava bola? Eu imagino que você ia descer para jogar bola, imagino. Mas era isso? Você preenchia só com futebol ou não? Eu acho que na época do intervalo a gente tinha a corrida para poder jogar futebol. E eu lembro que eu estudei em 2 determinados períodos nessa escola. Até a 4ª série, nós estudávamos na parte da manhã. Então, a nossa turma era a turma mais velha desse período. Então, é mais fácil para a gente criar um posicionamento dominante frente aos outros alunos pela idade que a gente tem. Quando eu passei da 4ª para a 5ª série, na 5ª série a gente estudava na parte da tarde. Então, eu passei a ser a turma mais nova da parte da tarde. Então, todo aquele domínio que a gente conquistou durante até a determinada parte da escola foi por terra. Mas tinha o futebol, tinha queimada, pique-esconde e tinha a irmã Vitória, que era a irmã que corria com o sino e ficava atrás dos alunos para botar todo mundo para voltar para a sala de aula. E todo mundo tinha medo da irmã Vitória, porque ela era quem ia puxar a orelha se a gente não entrasse no horário marcado para outra aula, assim. E o teu lanche era nesse momento que você comia? Isso, eu lembro de merendeira, sanduíches, né? Sanduíches que minha mãe fazia, maçã, a gente tinha suco, tinha aquela questão básica ali da merenda. A gente não tinha nessa escola, nessa fase da minha vida, a cantina, que você comprava coisa. Tinha, claro, que a cantina lá, mas eu, até pela questão da educação da minha mãe, levava também lancheira. Claro. Chega uma certa fase da vida que o menino não quer mais levar lancheira para a escola, né? Ele quer ter autonomia, exatamente, tem a vergonha de levar lancheira. Mas eu me lembro muito bem que teve bastante lanche. Super obrigado aqui pela tua presença. Obrigado a você, Serginho. Para mim é um prazer muito grande poder participar de um programa como esse e de uma proposta como essa. Eu acho que
Eu tenho vontade de, daqui a um tempo, fazer com que os meus filhos estudem em escola pública. Eu espero poder viver para isso, para poder entender bem a função da escola particular, mas poder ter aí uma educação que possa prever com que a gente volte para a escola pública, sim. Muito obrigado você também. Isso aí, gostei. Tempos de Escola fica por aqui, semana que vem a gente volta. Tchau. A gente fazia uma brincadeira que se media dia a dia pelo tupete ou não, para saber quem é que estava ali